Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma semana aí? Gostoso? Tranquilo? Que bom, que bom. Acredita que a gente já está chegando na nossa 31ª aula gravada? Pois é, quase 8 meses. Daqui a mais uma semana a gente faz 8 meses que a gente está vivenciando esse momento diferente aí. E a gente vai começar a nossa aula de hoje orando e agradecendo por uma pessoa que fez aniversário essa semana. Vocês lembram quem é? Então presta atenção aí, você já sabe como funciona esse momento. Fecha o seu olho aí. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos deu a vida. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pelo aniversário da tia Loide, que completou mais um ano essa semana, mais um ano debaixo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado porque ela trabalha tanto na tua obra e faz isso com tanto amor, que a gente possa seguir os exemplos dela também, Senhor, de dedicação, de alegria no que faz. Obrigado pela sua família também, abençoe ela, a sua casa, supre todas as necessidades dela. Abençoe também cada aluno, cada família, para que a tua palavra, Senhor, sempre venha chegar nos lares, no coração de cada um. Dá-nos paciência nesse momento, entendimento, para que a gente possa aprender mais da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, e a gente, antes de começar a falar um pouquinho mais da nossa aula, a gente vai relembrar algumas coisinhas aí que a gente tem aprendido. A gente tem falado sobre o livro de Atos e hoje a gente vai encerrar o livro de Atos. As pregações do pastor Ediano, eles também estão sendo sobre este livro. Então, algumas coisas que você já viu, se você assistiu a pregação dele, você também já viu. E se você perdeu alguma, tá tudo lá no site da igreja, bem separadinho para você. E hoje a gente vai continuar a nossa história, mas algumas coisas, como eu disse para vocês, a gente não pode esquecer. A primeira coisa é que o livro de Atos, ele vai contar a história da igreja. E a gente tem aprendido também um pouquinho da história da nossa igreja Betel. O livro de Atos, quem escreveu ele foi Lucas. Lembra lá na aula 1? Qualquer coisa, corre lá e dá uma olhadinha de novo. O livro de Atos, ele começa falando da igreja. Logo quando acontece a descida do Espírito Santo, lá do Pentecostes também, a gente já estudou isso nessa aula, e vai até agora, o final, quando Paulo vai chegar em Roma, que é o grande objetivo dele. O livro de Atos, ele conta a história da igreja num período de mais ou menos 30 anos. Olha como é tempo pra caramba! E a gente lê rapidinho, né? Acha que foi tudo rápido, mas não. Todos os relatos ali, eles significam esse tempo de mais ou menos 30 anos. O livro de Atos tem alguns pontos que são super importantes aí para a gente não esquecer. O primeiro deles é que o evangelho, ele era pregado só para os judeus, até que tem uma mudança disso. Lembra daquele versículo de Atos 1:8? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Pois bem, o evangelho ele passa a ser pregado por aqueles que são gentios, que são aqueles que não são os judeus. Então vai para todo mundo. A segunda coisa aí que a gente não pode esquecer é que o trabalho missionário é enfocado aí no livro de Atos. A igreja, a perseguição de igreja. Lembra de Saulo que perseguia a igreja? No livro de Atos também tem a conversão de Saulo, que a gente também viu algumas aulas atrás, né? A gente tem também alguns nomes super importantes do livro de Atos, que são personagens que são mártires, como o Estevão, que a gente viu que morreu apedrejado, Pedro, Barnabé, Filipe, Silas, Timóteo, são personagens super importantes que contam a história da igreja primitiva, o início da igreja. E a gente já aprendeu muitas dessas coisas aí, né? E por conta disso, a gente está contando também um pouquinho da história da Betel. E hoje a gente vai para a nossa última parte, conhecer os 3 últimos pastores que passaram e que ainda estão na nossa igreja. Então, presta atenção. Continuando um pouquinho mais da história da nossa igreja, a gente terminou da última vez falando do pastor Daniel Márcio, que deixou a Betel para pastorear novas igrejas, e em 2002
chega um pastor na nossa igreja que esse você deve conhecer. Se você não conhece, a grande maioria aí conhece, que é o pastor Fernando de Almeida, né? Ele chega, ele fica 13 anos na nossa igreja, bastante tempo, né? Pastoreando. E ele não traz grandes novidades não, sabe por quê? Porque os planos de Deus são perfeitos e toda a honra e glória é sempre para Ele. Ele dá continuidade no que já estava acontecendo, porque Ele é um instrumento de Deus na vida da igreja e para tocar as pessoas, né? Então, o pastor, juntamente com o conselho, o reverendo Fernando de Almeida, eles continuam os trabalhos que já estavam acontecendo. Então era o trabalho do Mudança de Hábito, aquele coral evangelístico que eu falei para vocês, que cantava através de músicas e peças sobre o amor de Deus. Continuou ainda esse coral acontecendo. Também os missionários continuaram recebendo auxílio para conseguir o seu sustento na igreja, e outros missionários passaram também a integrar esse corpo, né? Ele propôs que a Bíblia fosse estudada completa, livro por livro. Então, nas suas pregações, nos seus estudos, a proposta dele era isso: começar um livro do começo ao fim para que todo mundo conhecesse a Bíblia como um todo, assim como é ainda hoje, né? A escola dominical, ela teve algumas mudanças, né? Foi criado um departamento para cuidar do ensino religioso da nossa igreja. Nós sempre tivemos aulas no departamento infantil, com os adolescentes, com os jovens e com os adultos. Só que o material a gente sempre pegou de revistas e até então não era tão organizado. E foi criado um grupo de pessoas, que era o CER, Conselho de Educação Religiosa, onde foi organizado o currículo de cada sala, o planejamento a longo prazo. Então isso foi uma coisa muito bacana. As salas de casais também foram estruturadas e o pastor Fernando, ele passou a escrever o material que ia ser estudado nessas salas. Isso veio somar de uma forma muito, muito bacana. Foi criada também uma biblioteca de acesso a todo mundo na nossa igreja, com temas dos mais diversificados religiosos ali da igreja, onde você podia passar lá e pegar um livro, e também uma videoteca, que são os vídeos que registram um pouco da nossa história e vídeos importantes também, filmes bem legais que ajudam o crescimento da igreja. E essa biblioteca recebeu um nome. O nome dela foi em homenagem ao reverendo Daniel Márcio. Então era a Biblioteca Reverendo Daniel Márcio. Até hoje, muitos títulos dos livros ali, de filmes, estão disponíveis lá na sala do conselho. Quando você tiver curiosidade de ver ali, de conhecer, estão todos os livros lá, né? Outra coisa, o Betel em Casa, ele foi instituído ali, sempre teve estudo nos lares, né? Mas ali foi dividido em 3 grupos oficiais, onde uma vez na semana todo mundo se reunia para aprender mais de Deus, igual é hoje aí, né? Não com os mesmos nomes, mas como é ainda hoje. A organização da congregação do Campo Limpo foi um passo muito importante. Você lembra que a nossa missão é levar o Evangelho de Deus a todas as pessoas, e nada mais prático do que você ter um campo missionário, uma congregação onde pessoas se reúnem em lugares diferentes para aprender mais de Deus. E a congregação do Campo Limpo, ela hoje já é igreja, né? Mas ela foi conduzida, ela ainda é conduzida pelo pastor Adenivan, que é esse pastor aí que você também já deve ter visto. O pastor Fernando, ele teve também um outro pastor que auxiliou todo esse trabalho dele, que era o reverendo Marco Antônio, uma pessoa muito importante também aí na nossa igreja, que hoje serve outros lugares aí, continua o seu ministério. E como último ponto que eu quero falar para vocês, teve muita coisa, né, gente? 13 anos, não dá para resumir em um minutinho, né? Mas teve outra coisa, os computadores da igreja, que hoje são usados nas aulas de informática, eles foram comprados nesse período aí, e eles já tinham a ideia de servir a comunidade através dos cursos. E o pastor Fernando ficou conosco até 2015. Foram 13 anos auxiliando o crescimento da igreja espiritual, acompanhando os membros, somando mesmo. Isso é uma coisa bem bacana. E hoje ele está nos Estados Unidos, também pastoreando igreja, servindo, contribuindo com a obra de Deus. Enquanto o pastor Fernando ainda estava na Betel, em 2008, chega um seminarista, igual o tio Samir, para ajudar aí nessa parte. O nome dele? Você vai conhecer esse nome. Ediano Santos Pereira.
Pois é, o pastor Ediano chegou em 2008 como seminarista. Ele ficou o ano de 2008 conosco na Betel. Em 2009 ele foi para a igreja de Amaús ajudar lá e em 2010 ele voltou para Betel. E em 2011, oficialmente, ele foi nomeado pastor auxiliar ali na igreja, né? E depois de 2015, quando ele realmente assume como sendo o pastor titular agora da igreja, o pastor Fernando já estava lá nos Estados Unidos, ele fez também algumas coisas somando no corpo de Cristo. Lembrando que tudo isso que eles fazem, gente, é para a honra e glória de Deus, não é para eles. E eles fazem questão de salientar isso, viu? Então, o que ele fez? Ele ajudou a organizar a compra do terreno lá da igreja, que era a congregação na época do Campo Limpo. E nesse período aí do Ediano, do reverendo Ediano, ele também auxiliou ali que a igreja do Campo Limpo se tornasse realmente igreja. Olha que bacana. E o pastor Adenivan continua lá seguindo com os trabalhos e com os ensinamentos. O Betel em Casa, ele continuou com o reverendo Ediano, assumindo agora novos nomes, né? E o ensino da Bíblia, livro por livro, também é uma prática muito comum que a gente tem visto aí nos nossos cultos aí. A ajuda aos missionários, como eu disse para vocês, que sempre foi super importante, ela continua sendo importante e hoje a gente conta com 11 projetos missionários na nossa igreja. Olha que coisa mais bacana, né? E temos também cursos que são oferecidos na nossa igreja para a comunidade. Agora foi dada uma pausa por conta aí dessa pandemia, mas esses cursos eles estão aí ainda parados, mas disponíveis, né? A gente tem curso ali de computação, de novas mídias, de maquiagem, de artesanato, curso de culinária, curso de piano, de reforço escolar. Nossa, são muitos cursos. E qual o objetivo disso? Aproximar a comunidade da igreja para que eles conheçam o amor de Deus, para que eles ouçam e vejam o quão grande é o nosso Deus. Bom, e o pastor Ediano é aquele pastor que gosta de conversar, ele gosta de visita, gosta de um cafezinho, e isso é muito, muito bom. E com o pastor que chegou oficialmente ali como pastor na nossa igreja em 2015, embora ele chegou em 2008, em 2015 ele se tornou o pastor titular da nossa igreja. Quando chega 2019, chega o reverendo Fabiano Oliveira dos Santos, dando uma força aí para o Ediano, pastor Ediano, para conseguir aí administrar tudo que precisa na igreja, acompanhar os membros, participar das programações. E o pastor Fabiano, ele retoma um assunto que todos eles trabalharam, mas ele retoma agora com uma ênfase um pouquinho maior, que é o discipulado, a importância do discipulado. E discipulado vem de discípulos, não é verdade? E o que um discípulo faz? Ele aprende, ele ensina. O discipulado ele serve para fortalecer a vida das pessoas enquanto elas ainda não têm Cristo bem forte dentro delas, porque elas precisam aprender mais. E o discipulado serve para isso, para a gente ajudar eles a caminhar. E essa é a breve história da nossa igreja aí, onde toda a honra e toda a glória é dada a Deus e não aos homens. E por isso que a gente fica tão feliz de conhecer o livro de Atos, como começou a igreja e como começou a igreja presbiteriana Betel há bastante tempo atrás. E a gente vai continuar agora a nossa história de hoje, que é a aula de número 12, né? O sobrinho e o naufrágio. E a gente vai ler essas partes aqui da Bíblia, ó, Atos 23, esses versículos, Atos 27, a gente vai acabar com Atos 28, que vai falar do final da nossa história aí sobre Atos. Maravilha, hein? Olha só que coisa bacana. Esse daqui é o nosso amigo Paulo. Lembra que na aula passada ele teve algumas viagens missionárias que aconteceram com ele?
Pois bem, depois daquela viagem missionária, passou bastante tempo e ele continuou indo para vários lugares, falando do Evangelho de Cristo. E nesse período aí, em que Atos eu vou estar falando com vocês, Paulo ele fez muitas viagens, escreveu muitas cartas a essas igrejas que ele ia passando e também para os seus amigos ali, né? E ele escreveu muitos livros da Bíblia. Eu queria te mostrar quantos livros que ele escreveu. Se você pegar aqui, ó, o índice da sua Bíblia, no Novo Testamento, você vai encontrar as cartas paulinas. Olha só, tá? Ela começa aqui, ó. Logo depois de Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. São muitas cartas que ele escreveu. E ele escrevia o que nessas cartas? Mais sobre Deus, mais sobre atitudes que a gente tinha que ter parecido com Cristo. Ele escrevia para as igrejas e para os amigos dele, fortalecendo as pessoas. E Paulo, por conta dessas viagens, por conta de pregar o evangelho, lembra que a gente está falando da igreja perseguida? Paulo foi preso algumas vezes e a história de hoje já começa com ele preso ali, né? E Paulo, quando estava aqui na prisão, enquanto ele estava lá na prisão, tinha um pessoal que não gostava dele. Esses líderes aqui, ó, esses líderes religiosos, com essas carinhas boazinhas aqui, ó, que você vê, né? Essas carinhas super boazinhas aqui que você vê, estavam tramando contra a vida de Paulo. E enquanto eles estavam conversando, apareceu um menino. E esse menino ficou ouvindo tudo. E sabe quem era este menino aqui? Pois bem, ele era o sobrinho de Paulo e esses líderes aqui, eles estavam querendo fazer uma coisa muito ruim. Sabe o que eles queriam? Lá em Atos 23:15 fala assim, Atos 23:15. Olha só que eu vou ler para você, ó. Agora, pois, notificai ao comandante juntamente com o sinédrio que vô-lo apresente como se tivéssemos para investigar mais acuradamente a sua causa em nós, antes que ele chegue. Estaremos prontos para assassiná-lo. Então eles não queriam só o mal de Paulo, eles queriam matar Paulo. E quando o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso, ele foi lá onde Paulo estava, na prisão que Paulo estava, pediu para falar com ele e Paulo chegou e eles conversaram e ele falou assim, tio, eu preciso te contar uma coisa, tio, é muito importante que o senhor saiba uma coisa, aqueles líderes que não gostam do senhor, eles estão armando um plano para o senhor, eles vão falar daqui a alguns dias que é para o senhor ir lá para o sinédrio para explicar algumas coisas e eles estão preparando uma emboscada, eles querem matar o senhor. E Paulo ficou só ouvindo aquilo, ouvindo, e rapidamente já falou o que ele tinha que fazer. Paulo falou assim para ele, olha, você, falou para o oficial, leva o meu sobrinho lá para o comandante, que ele tem uma coisa muito, muito importante para falar para o comandante. E dito e feito, o oficial levou o sobrinho para falar com o comandante, e quando o comandante apareceu, o menino falou todas as coisas. Ele falou assim, olha, eu ouvi uma conversa, daqui a alguns dias esses líderes religiosos, eles estão planejando matar Paulo, eles vão pedir para levar ele para conversar, mas no meio do caminho eles estão preparando uma emboscada e são cerca de 40 homens, e esses 40 homens fizeram até um voto que não vão comer nada até que Paulo morra. E o comandante pensou e rapidamente ele já tinha uma solução. Porque Deus é assim, gente. Deus tem planos e quando Deus tem planos, ele coloca todas as pessoas para trabalhar na sua obra. Então ele falou para o menino, olha, não conta para ninguém o que você me falou e eu já sei o que eu vou fazer. E o sobrinho aí de Paulo voltou para a casa dele e o comandante na hora já sabia o que ele ia fazer e sabe o que ele fez? Pois bem, esse comandante, ele convocou um exército, uma galera enorme. Eram 200 soldados, 70 na cavalaria e mais 200 lanceiros. Toda essa equipe
ia levar Paulo, mas não para conversar no Sinédrio. Sabe aonde eles iam? Iam para outra cidade. Eles iam conversar diretamente com o governador Félix. E ele já organizou tudo, já pegaram Paulo, já levaram Paulo junto com esses 200 soldados, mais a cavalaria, mais os flecheiros, e eles foram para outra cidade lá. E é claro que esse grupo de 40 pessoas, eles não gostaram nada disso, eles ficaram com raiva. Quando eles descobriram que todos os planos deles já eram, alguns deles até foram lá na cidade do governador Félix para ver se conseguia de alguma forma acabar com a vida de Paulo, mas não foi possível, não houve oportunidade. Essa cidade que Paulo estava era Cesareia. Você já ouviu essa palavra Cesareia, essa cidade em outras histórias. E Paulo, lá em Cesareia, ele continuou numa cadeia. Mas ele não estava numa cadeia mais comum. Sabe onde ele estava agora? Ele estava no palácio do governador. E lá no palácio do governador ele era bem tratado. Ele podia receber visitas, ele só não podia viajar, mas ele era muito bem tratado, tinha só comidinha, todo mundo gostava muito dele, né? E Deus, ele daria um jeito de Paulo ir para Roma, porque você deve lembrar que Paulo, ele tinha uma missão, ele queria ir para Roma. Porque lá era a cidade mais importante, era onde ele queria falar do amor de Deus, das promessas de Deus. E, bom, o governador ficou com Paulo ali até ele ser julgado, mas Paulo, que não era bobo nem nada, que queria ir para Roma, falou para o imperador: escuta, será que eu não posso ir ser julgado lá em Roma? Ah, gente, olha que bacana. O desejo de Paulo, ele foi atendido. E o governador Félix permitiu que Paulo fosse lá para Roma. E como eu disse para vocês, Paulo, que estava falando lá com o governador Félix, ele falou assim que ele preferia ser julgado pelo governador de Roma, e Félix permitiu isso. Então ele chamou o Júlio, que ele era um centurião, e ele ia acompanhar Paulo. Olha lá, o Júlio e o Paulo, eles iam de navio lá para Roma. E hoje em dia é super comum a gente viajar de navio, tem cruzeiros, tem uma série de coisas, né? Mas antigamente, andar de navio não era algo fácil, não. Era muito perigoso, muitas embarcações afundavam, muita gente morria, era muito cruel, então era muito perigoso. Paulo mesmo, ele acabou acontecendo 3 naufrágios com ele. E por que Paulo queria ir tanto para Roma, né? Lá em Atos 23:11, ele fala que ele recebe uma visita de uma pessoa muito importante. Essa visita, nosso Senhor Jesus aparece para ele e fala que ele vai estar lá em Roma. Está escrito assim, ó: na noite seguinte, quando ele estava ainda lá na Cesareia, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que você faça em Roma. Então ele queria ir para Roma para falar mais do amor de Deus. E dito e feito, o nosso centurião aqui, Júlio, foi com Paulo e outros prisioneiros. Eles entraram dentro de um barco e foram em direção a Roma. Não era ainda tão em direção a Roma, mas eles partiram ali, né? Bom, eles no mar, era muito cruel, né? Eles enfrentaram várias dificuldades, né? Então eles estavam lá navegando e pegaram alguns ventos contrários, algumas coisas, e eles de vez em quando davam umas paradinhas, né? E numa dessas paradinhas aí, eles oficialmente estavam num navio que ia para Roma. Paulo viu que estava tudo muito agitado, muito complicado, e falou lá, aqui ó, pro centurião Júlio, falou assim: olha, conversa com o capitão, porque
É melhor a gente esperar, deixar as coisas ficarem mais calmas. Alguma coisa não está muito boa, não. É melhor a gente ficar aqui paradinho. Mas o capitão falou: imagina, não precisa ter medo de nada, tá tranquilo, ó, o tempo até já tá mais tranquilo. E Atos 27 vai ter uma narrativa super emocionante. O que eu queria que você tentasse ler aí comigo, prestando atenção, porque vai acontecer um monte de coisa. Parece aqueles filmes de aventura que a gente não sabe o que vai acontecer. Atos 27 faz isso, né? Pois bem, eles não quiseram obedecer lá o que Paulo falou que ia ser melhor e partiram. E beleza, no comecinho estava tranquilo, de repente começou a vir um vento contrário para lá, para cá, para lá, para cá. O navio começou a enfrentar uma tempestade, começou a entrar água e ele começava a girar, um tufão com aquele vento muito forte, quase virando ali o navio. Todo mundo apavorado, os marinheiros, os prisioneiros, os soldados, todo mundo ali no navio. E 3 dias esse tufão ali acontecendo, tal, o navio ia afundar, afunda, não afunda, vai quebrar o leme, não vai quebrar o leme. Mas Paulo sabia que eles não iam morrer. E sabe por que ele sabia? Porque lá em Atos 27 e 22, eu vou ler para você Atos 27 e 22, olha que relato lindo que está escrito. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, não somente, mas somente o navio, porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo. Então ele sabia que nada ia acontecer porque o anjo tinha falado para ele. Pois bem, eles ainda estavam lá naquela situação. Gente, é demais esse capítulo aí, e a embarcação vem para cá, vem para lá, e o navio é arrastado nas águas, e aquele medo de bater nas pedras, uma coisa absurda. Todo mundo já está enjoado de tanto que esse navio estava para lá, para cá. 14 dias nessa situação, para lá e para cá. E Paulo, sabe o que ele fala para todo mundo? Tinha muita gente, mas muita gente naquele navio. Ele fala assim, lá no versículo 33, ele fala: pessoal, tem calma, vamos comer. Você imagina todo mundo ali preocupado, será que eu vou morrer? Será que o que vai acontecer? Paulo, vamos dar graça, vamos se alimentar. A gente está 14 dias sem comer, preocupado, fazendo de tudo para o navio segurar. Não é a nossa força que segura esse navio, não. Só Deus pode segurar. E lá no versículo 33 está escrito assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendes provado. E eles fizeram uma refeição. E a Bíblia ainda fala, lá no versículo 37, ela fala assim, ó: estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, 276 pessoas. Era gente pra caramba nesse navio, mais alimento, mais bagagem, mais uma série de coisas. E o navio lá passando essa situação toda, vai, não vai, não vai, até que o navio foi indo e parou perto de uma ilha. Ele encalhou. Sabe o que é encalhar? Ficou preso ali, não saía do lugar, pertinho de uma ilha. E aí só tinha um jeito de chegar na ilha, que tinha que ser nadando. E tinha um monte de prisioneiro, um monte de gente no navio que não sabia nadar. Então um dos soldados lá falou assim: vamos matar todo mundo aí, porque esses caras aí que estão presos cometeram erros, é melhor eles morrerem, senão eles vão fugir, vai ser pior ainda. E aquele centurião, o Júlio, até para poupar a vida de Paulo, falou assim: não vamos matar ninguém. Quem não souber nadar, se segura numa tábua, pega aí alguma coisa. Quem souber nadar, vai lá para a água e vai caminhando até a ilha. E essa ilha se chamava Malta. E o navio ficou lá, encalhadinho lá, e eles desceram do navio, nadaram até a ilha de Malta. E quando chegou nessa ilha, o pessoal que morava lá, sabe o que eles fizeram?
Trataram super bem Paulo e todo mundo que estava, aquelas 276 pessoas que estavam lá no navio. Fizeram fogueira para eles se aqueceram, deram roupa, deram comida, deram abrigo. E aí aconteceu outra coisa. Paulo, que estava lá perto de uma fogueira se aquecendo, ele mexeu um graveto lá perto da fogueira e uma cobra enorme pulou em cima de Paulo. Pulou aqui no braço dele, picou ele e se enrolou todo no braço dele. E todo mundo ficou assim. Ah! E Paulo chegou com a mão perto do fogo, balançou assim e a cobra caiu. E aí o pessoal ficou, ih, agora já era, agora ele vai morrer. A cobra picou ele, já era. Eles ficaram esperando e nada. Esperaram mais um tempo e nada. Não aconteceu nada com Paulo. Olha só, Deus aparece para Paulo, 4 vezes Deus aparece para Paulo. Paulo sobrevive a naufrágio, a 3 naufrágios. Paulo é picado por cobra. Lembra que Paulo já apanhou pra caramba, por onde ele passava, ele era preso, batiam nele, acontecia um monte de coisa, mas a vida de Paulo tinha um propósito. Deus tinha planos e não ia deixar nada acontecer com ele. Estava tudo debaixo do plano dele. E Paulo ficou nessa ilha de Malta, você não vai acreditar, 3 meses. O tempo de viagem lá de Cesareia até Roma demorou tanto tempo por conta de todas essas situações que ele demorou 6 a 7 meses para conseguir chegar lá em Roma para ser julgado pelo imperador romano. Mas ele, depois de 3 meses que estava lá em Malta, e lá em Malta ele também não parava de falar do evangelho de Cristo, não parava de fazer milagres, ele curava pessoas, ele falava do amor de Deus, ele aproveitava todas as oportunidades. Depois de 3 meses, Júlio falou assim, chegou a nossa carona. Um barco atracou lá no porto de Malta e eles foram lá para Roma e pegaram um novo barco e dessa vez não aconteceu nada fenomenal não, viu? Aí eles foram calmamente até chegar em Roma. E quando chegou em Roma, Paulo, que ainda estava preso, agora não ia ficar mais num palácio, mas também não ia ficar numa cadeia, não. Paulo, ele ficou morando numa casa alugada, por conta própria. Apenas um guarda ficava lá com ele o tempo todo, porque ele não podia fugir, né? Mas ele tinha liberdade, ele recebia pessoas, ele orava, ele falava, ele curava as pessoas. Nossa, ele fazia todas as coisas, ele continuava falando do amor, da graça de Deus. Ele continuava sendo perseguido, ele estava preso, não tinha feito nada de errado, continuava preso, mas ele não desanimava, ele não parava, né? E Paulo ficou morando nessa casa, e nessa casa ele ficou durante 2 anos. E o que ele fez nesses 2 anos, além de tudo isso que eu já falei para vocês? Ele escreveu aquelas cartas todas ali, escreveu aquelas 13 cartas, as cartas paulinas que foram para as igrejas que ele foi fundando nas suas viagens missionárias e para os amigos dele. E a Bíblia fala, Atos 28, 30 e 31, eu quero ler com você que são os 2 últimos versículos de Atos, olha que coisa bacana. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sempre falando e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo não parou, já tinha passado bastante tempo. E Paulo, nessas cartas que ele escreveu, eu não vou conseguir ler todas aqui para você, mas se você olhar ali, ó, vou pegar uma aqui, olha, peguei agora, ó, Coríntios, não, vou pegar a primeira mesmo, ó, só para mostrar para você. Sabe como ele começa a carta falando, ó, tô aqui em Romanos, ele começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, tá aqui, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí você muda lá, aí ele continua, Paulo, apóstolo de Cristo. Aí você vai para outra carta lá em Gálatas, Paulo, apóstolo, não dos homens, mas da parte de Deus. Aí você continua lá, olha só, agora em Filipenses,
Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, e vai indo, e vai indo, e quando ele chega em Filemon, ele começa assim, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo. Todas essas coisas que vão acontecendo aí com Paulo testificam o que a gente tem que ser, testemunha. Nós temos que pregar de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e todo o confim da terra. A Bíblia não conta como Paulo morreu, mas assim como os outros apóstolos que foram perseguidos e sofreram, com certeza, Paulo deve ter sofrido também, deve ter sido perseguido, mas a vida dele ensina a gente a não abandonar a fé, a não abandonar o amor de Deus e nem o desejo de fazer com que outras pessoas também conheçam o nosso Deus, que elas tenham a conversão, tenham a sua vida totalmente mudada. Linda essa história, né? E sabe o que é mais linda? Ela é 100% real. Não é filme da Disney, não é uma animação. Ela é real e ela serve de ensinamento pra gente. Que bom saber, né, gente? Que eu e você, que a gente conhece a Deus por meio da vida de pessoas, de personagens como Paulo, como Pedro, como Estevão, como Silas, como Moisés, como tantos outros assim, e que essas pessoas elas foram usadas por Deus através da sua vida, através da sua escrita, através da sua fala, para que a gente possa aprender e que a gente não possa guardar o que a gente aprendeu, mas que a gente possa falar para todos. E o que a gente aprende de super importante é que o cuidado de Deus com a vida de Paulo é o mesmo cuidado que ele tem hoje com a minha vida, que ele tem com a sua vida, com a vida da sua família. O versículo que a gente tem da aula de hoje, que resume muito bem tudo que a gente aprendeu, é esse que está registrado em Mateus 16,15, que fala assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, não só aos judeus, mas aos gentios, as pessoas altas, magras, as pessoas negras, brancas, as crianças, aos velhos, a todas as pessoas. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É isso que a Bíblia ensina a gente. E aí, você lembra desse mural aí que a gente tem preenchido todas as aulas? Hoje a gente vai colocar as duas últimas peças. Vamos ver se você já sabe o que é, né? Na aula de hoje, a gente aprendeu que Deus cuida de cada um de nós, de todas as pessoas, que os planos dele são sempre perfeitos. E a gente vai colocar a nossa última peça aqui, ó. Se você já prestou atenção nessa fachada aqui, e agora com esse complemento, agora foi, né? A gente está falando da Igreja Presbiteriana Betel, onde cada uma dessas pecinhas que constituem as 12 aulas que a gente aprendeu sobre o livro de Atos, elas ajudam a gente a entender um pouquinho mais o que é preciso para se começar uma igreja. Vamos fazer a correção da nossa aula. Se você não pegou caneta, lápis, corre lá, pega, dá uma pausa no vídeo, preenche bem bonitão aí e você já pode levar a sua revista para as nossas aulas presenciais, que agora acontece de 15 em 15 dias, para a gente poder fazer a correção juntos ali. Eu vou adorar ver as revistas de vocês. Então a nossa lição 12, ela fala exatamente sobre isso, né? O sobrinho e o naufrágio. E o versículo que a gente está decorando, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que fica em Mateus 15:16. E aí a gente tem aqui, ó, uma historinha que está escrito assim: cuidado, tio, aqueles homens maus querem matar o Senhor. Eu sei que Deus cuidará de nós. São as duas situações, tanto na emboscada que aqueles homens religiosos fizeram, quanto quando ele estava no mar. Paulo sabia que os planos de Deus eram muito maiores do que os planos dos homens. E aí a gente continua. Paulo estava preso mais uma vez porque falava de Jesus às pessoas. Isso enchia de ódio o coração de alguns homens que não acreditavam em Jesus e tinham inveja dos seus seguidores. Então eles resolveram armar um plano contra Paulo. Quantos homens eram que estavam armando esse plano? Olha lá, né? São 20
Mais que 20, mais que 30, mais que 40 ou mais que 50? Mais que 40 pessoas, né? Puxa, quanta gente! Eles contaram que o plano ia dar certo, mas aí apareceu um menino, sobrinho de Paulo, que contou tudo para o seu tio. Paulo agiu rapidamente e pediu para o seu sobrinho contar para o comandante. Este tomou providências e mandou Paulo para outra cidade onde morava quem? Quem morava lá em Cesareia? Só você decifrar pelos desenhos, a palavra é governador. Então Paulo foi levado para Cesareia. E assim Paulo foi salvo mais uma vez. Anos se passaram e ele permaneceu preso, não na cadeia, mas no palácio do governador, até que um dia ele foi levado à cidade mais importante da época, Roma. Mas no caminho coisas terríveis aconteceram. O que aconteceu lá no mar? Vamos enumerar os acontecimentos? Primeiro, Paulo embarcou no navio. 2. Eles pararam numa ilha e Paulo disse para eles não continuarem. 3. O capitão não atendeu Paulo e uma enorme tempestade quebrou o barco. 4. Paulo disse à tripulação do navio para ser corajosa que todos iriam ser salvos. 5. O navio encalhou perto de uma ilha. 6. As pessoas da ilha trataram bem a tripulação do navio. 7. Paulo curou pessoas nessa ilha. E 8. 3 meses depois, todos foram para Roma. Então fica assim, ó, a numeração correta aí. Quando Paulo chegou a Roma, ele recebeu permissão para morar por sua conta, guardado por um soldado. Era um tipo de prisão, mas na própria casa. Ele continuou escrevendo cartas, ajudando pessoas a sempre pregarem sobre Jesus. E assim termina o livro de Atos, que conta como a igreja nasceu e cresceu. Deus cuidou de Paulo, da sua igreja, e também cuida de você e de mim. Que tal agradecer ao Senhor pelo seu amor e proteção? E aí, nesse espaço que tem, você vai escrever a palavra gratidão. E aí você pode fazer um desenho ajudando essa palavra a ficar muito mais bonita, muito mais alegre, muito mais grata. E é isso que você vai fazer em família. Vocês vão parar um momento, a proposta é essa, de olhar numa roda e vocês vão falar a seguinte frase, um vai completar: eu sei que Deus cuida de mim, por quê? Aí você fala: porque eu tenho uma família, porque eu tenho comida, porque eu tenho escola, porque eu tenho saúde. E aí vai a sua vez a sua mãe. Eu sei que Deus cuida de mim porque... Aí a sua mãe vai falar: porque eu tenho roupa, porque eu tenho comida, porque eu tenho uma família maravilhosa. Ela vai falar os motivos que ela sabe que Deus cuida dela. Aí vai seu pai. Eu sei que Deus cuida de mim porque... E seu pai vai completar também essa frase. E se você tem irmão, irmã, se tem mais gente morando na sua casa... Todo mundo tem que completar a frase. E depois que completar, vocês vão orar, agradecendo, porque Deus tem cuidado realmente de cada um de nós. E tem uma atividade aqui, se você quiser aprender a dar nó de marinheiro, tem um passo a passo aí. Meus queridos, nós vamos continuar com essas aulas aí virtuais e físicas, e eu espero que você continue se dedicando a aprender, continue se dedicando a conhecer mais e amar o Deus que a gente segue. Um beijo para vocês, uma ótima semana, e a próxima aula a gente se encontra lá na igreja. Combinado? Tchau, tchau.